queridos companheiros, amigos da Casa de Emmanuel, Jesus nos abençoe a todos. Parabéns para vocês por mais um ano de trabalho dentro dessa ampla jornada que essa instituição vem desenvolvendo ao longo das décadas. Já são 67 anos de trabalhos prestados à comunidade sob a bandeira do Evangelho segundo o Espiritismo. Que os bons espíritos possam sempre influenciá-los e conduzi-los às melhores decisões, inspirá-los na realização das suas atividades a bem do próprio bem. Então eu queria parabenizá-los nesse dia, nesse mês de agosto, e lembrar que em agosto, 19 de agosto do ano de 1954, a professora Raquel Ribeiro e Abel Mendonça fizeram o Evangelho. Olha aí como nasceu essa casa, né? E neste Evangelho, o tema que foi caído ao acaso, né? O tema que foi, enfim, apresentado pela abertura ao acaso da obra, é exatamente o tema que nós vamos trabalhar hoje. Olha aí que coisa interessante, né? Eu agradeço ao corpo doutrinário da casa que me permitiu abordar esse tema, que é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Na verdade, é uma passagem, né? É o finalzinho da parábola que Jesus vai contar. Ela está em Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Essa parábola, ela aceita várias interpretações. O próprio Kardec vai apresentar uma interpretação dela no Evangelho segundo o Espiritismo, que é conhecida da maioria das pessoas. Mas eu queria hoje trazer algumas outras reflexões, né? Queria entrar um pouquinho na intimidade do psiquismo. Queria falar um pouquinho sobre os aspectos morais dessa parábola, né? Queria tratar muito sobre a questão do trabalho, porque essa parábola, meus amigos, ela é uma parábola muito rica. Ela encerra, né, traduz uma série de valores, uma série de circunstâncias a que todos nós, na nossa trajetória evolutiva, estamos submetidos. Então é óbvio que hoje nós vamos falar brevemente sobre a parábola, né? E lá no seu final, o próprio Jesus vai se referir: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Mas eu queria trazer esses aspectos, né, mais relevantes nessa construção, para ver se a gente consegue também captar um pouquinho do pensamento de Jesus quando ele apresentou essa parábola. Tá certo? Então ele vai dizer assim, porque na verdade o que ele está tentando explicar, o que é o reino dos céus, né? Ele quer também explicar o que é o reino dos céus. Então ele contou várias parábolas para explicar o que é o reino dos céus. Então nessa parábola ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um rei. Bom, aí nós já precisamos começar a interpretar o que significa isso, porque o reino dos céus
nós não temos uma definição exata do que seja. A ideia do reino, de alguma forma, ela ainda não é exata para nós. É uma ideia que nos escapa ainda, né? Por conta da nossa inferioridade moral. É a nossa inferioridade moral que não permite que nós alcancemos a profundidade do reino. Mas nós tenhamos, de alguma forma, uma ideia pálida que seja do reino, né? Então Jesus ele quer dar essa ideia, né? Ele quer apresentar essa ideia. Então ele precisou contar essa historinha. Por que são as parábolas? As parábolas são historinhas, há parábolas muito curtinhas, há parábolas muito longas, né? Então ele precisou sempre estar contando essas historinhas para fixar alguns elementos constitutivos do reino. Porque se não podíamos observar, captar, perceber o reino a um só golpe, precisou que ele fosse pulverizando isso, fosse contando historinhas aqui e ali se referindo ao reino. E na verdade ele viveu o reino dele, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante, como ele aplicou essas técnicas educativas, porque a sua missão, a sua tarefa foi toda educativa. Então ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei. Um rei é o senhor de vida e morte de um reino, né? Um reino. Então, o que é um reino? Um reino é uma universalidade de bens, de recursos, de pessoas, de poderes, né? De riquezas. Isso constitui um reino. Só que o reino a que ele está se referindo não é um reino no sentido exatamente físico, né? Um país onde tem um território, né? Esse território tem as suas divisas, as suas fronteiras, tem os seus recursos naturais, o seu povo, a sua lei, os seus costumes, as suas religiões, enfim, tudo que venha caracterizar um reino, os seus recursos econômicos, financeiros, as suas riquezas de modo geral, são reino. Mas ele está se referindo aí a cada pessoa, né? Ele está se referindo a cada pessoa. Então, cada um de nós é portador de um reino. É isso que ele quer dizer. O reino dos céus é semelhante a um rei, né? É semelhante a um rei. O reino é tudo que constitui o que somos. Desde o corpo físico, desde a imagem, a personalidade, até os campos mais profundos da nossa alma, né? Até o espírito que somos. Tudo isso está agregado a essa ideia de reino, né? Então é nesse sentido que ele vai apresentar essa ideia. O reino dos céus é semelhante a um rei. O rei é o senhor de vida e morte desse reino. Olha aí, o que é o rei? O rei é aquela palavra de vida e morte. Se o rei dissesse mata o homem, matava. Liberte o homem, libertava. Ninguém discutia com o rei. Então o que ele está querendo dizer é que o reino dos céus é o que verdadeiramente comanda este ser interior que somos nós. É isso que ele está querendo dizer. Toda a nossa orientação real vem do reino, não vem do ego, né? O reino é esse estado, o reino é esse campo de profundidade onde Deus está em nós. Cá fora, e à medida que nós saímos desse nível mais profundo para o nível mais externo,
a nossa mente, que é toda uma estrutura construída ao longo das existências, das encarnações, e que vai sedimentando as experiências vividas, os sentimentos, as emoções, os fatos, as ocorrências, as personalidades. São muitas vidas, muitas personalidades. Então nós somos, na verdade, um arquivo de nós mesmos. Temos muitas personalidades em nós, nossas mesmo de outras encarnações. Hoje estamos traduzindo uma personalidade própria para a vida social que temos, porque é com essa personalidade que nós atuamos na vida social, ou seja, atuamos com as outras pessoas. Precisamos ter uma manifestação, uma representação física, que é a personalidade, para nosso campo de relação. Então ele vai dizer, isto, o reino dos céus é semelhante a um rei. Ele não diz que é um rei, ele diz que é semelhante. Por que ele diz semelhante? Porque ser um rei não representa exatamente o que é o reino dos céus. Né? Então, na maioria das parábolas, ele vai dizer, o reino dos céus é como? É semelhante, né? É parecido. Ele vai dar sempre algo parecido, não exato. Porque nós, como dizíamos, não temos condições de perceber e compreender a exatidão do que seja o rei. O reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa. Olha aí. E é por isso essa parábola é chamada parábola das bodas, né? Das bodas, ou parábola das núpcias. Né? Núpcias quer dizer casamento, união, parábola das núpcias. Né? Então ele vai dizer que queria dar uma festa e para tanto matou seus bois. Ou seja, se vai haver uma festa, tem que ter alimento. Ninguém vai para uma festa sem alimento, né? Eu não sei vocês aí, né? Deve até ir, né? Mas normalmente ninguém vai. Né? É um atrativo para a gente ir. Então, o que é que Jesus está querendo dizer? Hoje, traduzido, né? O Espiritismo tem essa condição de traduzir isso. O que é que ele está querendo dizer? O reino dos céus é alimento. O reino dos céus é alimento. É importante a gente fixar isso. E para tanto matou seus bois e mandou os servos chamar os convidados. Tem uma festa, vai chamar os convidados. Né? Vai chamar os convidados. Então, esses convidados se deslocaram para chamar aqueles que deveriam vir. Eu pergunto a vocês, quem são os servos? Quem são os servos? Quem são os convidados? Olha a questão, né? Já que nós estamos decompondo os elementos da parábola. Bom, os convidados são todas as expressões que constituem o ego. Né? São todas as manifestações, expressões que constituem, que formam o ego, porque o ego é esse centro diretor do psiquismo. Nós estamos falando do psiquismo aí. É esse centro diretor do psiquismo que está mais fora, ele é o que está mais próximo da vida de relação, do mundo externo. Por isso que com o ego nós fazemos lutas, guerras, batalhas, travamos pugnas com os outros, né? Porque o ego é uma espécie de centro diretor que afirma o espírito na encarnação. Sem ego nos mataríamos. É preciso haver o ego. O ego tem uma função importantíssima na estrutura do psiquismo. Então todo mundo critica o ego. Não vamos criticar o ego, não. Ele tem uma função. Né? O problema é quando esse ego sofre uma patologia chamada de egoísmo. Aí é onde está o problema, e está nessa parábola isso. Quem são os servos? Os servos se constituem
E aí, amigos, eu queria destacar isso para vocês. Eu estou fazendo uma leitura muito pessoal dessa parábola, né? Muito pessoal, né? Então, vocês não vão achar pessoas, livros, obras narrando isso. Eu, na verdade, ao longo dos anos, que sempre fui solicitado a falar tópicos, pontos dessa parábola, ou a parábola toda, a gente vem constituindo, estruturando também sobre a abençoada luz dos Espíritos, queridos amigos que nos inspiram, graças a Deus. E fomos constituindo uma espécie de caminho também para a representação dessa historinha, né? Não tomem isso como uma verdade absoluta. Ouçam, escutem e reflitam, vejam se guarda alguma lógica e adotem. Há outras traduções, há outras observações, né? Então, é nesse sentido que os servos representam a consciência, porque a consciência, ela nasce do reino. A consciência vem lá das profundidades da alma de Deus em nós. Por isto é que ele vai chamar, na verdade, o ego para essa festa, né? Não é assim que se diz que os processos de autoconhecimento representam um voltar-se para dentro de si mesmo, a fim de ir ingressando as sondas cada vez com uma profundidade maior em si mesmo, até alcançar as plenitudes do reino. Se você for a Joana de Ângeles, ela vai dizer isso. Se você for Hamed, ele vai dizer isso. Se você for a outros autores, eles vão lhe dizer isso. Que é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo isso. Ele vai contar uma outra parábola para dizer, para estabelecer um movimento espontâneo, um movimento desejado, querido, do ego para o reino. Olha o mestre, por isso que ele é o mestre. Então ele vai apresentar esses dois mecanismos. Um mecanismo de chamamento, tanto que a parábola, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ele vai apresentar o chamamento do reino, mas também vai apresentar uma parábola onde ele vai falar do movimento do ego, do campo mais externo, do campo corporal, do campo sensório, para dentro. Mas vamos esquecer essa outra parábola. Então, nesse sentido, é que a consciência vai transitar pelos campos mais profundos do nosso psiquismo e aportar no ego com convite. Aí na parábola ele vai dizer, chegando aos convidados e anunciado que haveria a festa, as festas, as bodas, né, as núpcias, uns disseram aos servos, diga ao rei que nós não vamos. Eles disseram, reunidos e disseram. Aí os servos voltam e dizem, olha, eles disseram que não vêm. Aí o rei para, observa e diz, vá lá e chame-os de novo. Lembram o que é isso? A consciência. Né? A consciência é isso aí. A consciência, ela vai aparecer todas as vezes que nós tivermos que tomar uma decisão de natureza moral. Eu não estou falando de uma decisão de natureza dos atos do dia a dia. Eu durmo agora, ou vou dormir daqui a pouco, ou vou a um cinema, não vou. Isso não tem nada, isso não é decisão moral. Mas todas as vezes que nós tivermos para tomar uma decisão de natureza moral, a consciência chega primeiro. Não faça. Ou se for relativo a um determinado trabalho, assumir uma tarefa, faça. Essa tarefa é sua. É assim que a consciência se manifesta em nós. Não é? Então, todas as vezes que nós não fazemos, violamos a consciência.
Então eles chegam de novo, os servos, para convidar essas pessoas, esses convidados. E aí já existe aí agora o quê? Justificativas. Olha, uns dizem, diga ao rei que eu não vou, porque eu tenho que ir ao meu comércio. Dinheiro. São os nossos apegos às questões materiais. Então, eu não faço a volta para dentro e continuo focado na minha vida corporal material, nos meus ganhos, né? Dedicando todas as minhas forças, a minha atenção, os meus recursos para a obtenção de valores corporais, valores materiais. É errado você ter coisas, ter bens? Não, pelo contrário. É até um dever ter para se sustentar, para se manter, para manter o seu conforto, para manter a sua integridade, para manter a sua dignidade. Natural, mas é óbvio, temos que trabalhar. E do trabalho é que desenvolvemos muitas potencialidades. Né? Mas fazer só isto, não é? Fazer só isto? Não. Precisamos também começar a fazer o deslocamento para atender esse convite, que é antigo em relação a todos nós. O outro diz, diga ao rei que eu não vou, porque eu vou à minha casa de campo. Aí Jesus está falando dos prazeres, dos descansos, dos confortos excessivos, da ociosidade. É lícito descansar? Perfeitamente. Mas é natural só descansar? Sem nada fazer? Por si? Veja, o dever, diz Lázaro numa mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever começa do indivíduo em relação a ele mesmo. Então, voltar-se para ingressar no reino de que se é portador é a primeira tarefa, porque isso, diz Lázaro, é um ato de amor. O primeiro dever é amar-se, diz Lázaro. E então, outros voltaram-se para os servos e mataram os servos. Olha onde começa o problema. E mataram os servos. Simplesmente não deram justificativa, nem mataram. Na linguagem figurada de Jesus, o que é que ele está querendo dizer? Aqueles que vivem de modo a matar a consciência. Notem a linguagem figurada que ele traz naquela época, 2000 anos, e o que nós vamos percebendo ao longo da nossa trajetória evolutiva. Então, muitos momentos matamos a consciência. Muitos matam com as festas, né? Pessoas que vivem em baladas, que vivem, né? Sempre aquela pessoa, olha como ele é festeiro, como ele é alegre, olha que coisa boa. Não. Ao contrário, amigo. Ali é uma pessoa muito triste, porque é uma pessoa que vive em fuga. Né? É uma pessoa que vive em fuga. Então, olha que coisa interessante isso aí, que Jesus está se referindo. Muitos usam drogas, muitos usam álcool, porque dopados, eles não percebem a consciência, não se julgam responsáveis por nada nem por ninguém. Muitos que fazem, muitos criam situações embaraçosas para si mesmos, para absorver o tempo. Muitos vivem no trabalho para absorver o tempo e os deveres, família e outros tantos deveres, os deveres espirituais, os deveres sociais, os deveres da solidariedade, os deveres da caridade. Não querem saber. Não querem saber. Né? Então, na historinha que se dá, eles matam os servos. Matam a consciência. Então essa notícia, ela chega ao rei.
Essa notícia ela chega ao rei. O rei disse, mas como? Mataram os servos? Reúna os exércitos. Vá lá com os exércitos e destrua a cidade deles, destrua tudo. Mate-os, destrua as cidades. É necessário a gente fazer uma certa representação, análise dessa representação, porque ela não é exata, né? Ela não é exata, mas dá, dentro desse contexto, dessa relação entre o reino e nós, cá fora, uma ideia de que houve aí, na proposta de destruir as cidades. Ora, destruir as cidades é destruir os lugares onde as pessoas ficam, habitam, onde elas têm a sua segurança, onde ela tem os seus confortos, onde ela realiza os seus trabalhos. Mas não pareceria melhor se interpretássemos que naquele momento Deus, este centro interno em nós, nos deixou entregues a nós mesmos. Notem isso. Se não há determinadas situações da vida onde nós, por decisões, nos afastamos de Deus, isso é tão real que Jesus contou uma outra parábola para dizer isso. A parábola do filho pródigo. O reino dos céus é semelhante ao pai de família que tinha 2 filhos. E o mais novo diz, pai, dá-me a parte da herança. Dias depois, e o pai não disse nada. Não disse fique ou vá. Não disse nada. Dias depois ele recolhe tudo que tem e vai para uma cidade muito distante. Lá gasta tudo. E então sobrevém uma grande fome naquela região. E ele não tinha mais nada. Então ele procura um concidadão. O que é um concidadão? O outro. Alguém que estava na mesma cidade dele. Mas ele não procura Deus. Ele não procura o pai dele. Na parábola é Deus, na representação. Ele não procura. O cara diz, olha, eu não posso alimentar você. Vocês captaram isso aí do mestre? Vá comer com os meus porcos. Eu vou parar aí para a gente não ir nessa parábola que também é lindíssima. A representação psicológica, moral, espiritual dessa parábola também é lindíssima. Então ele vai dizer isso. Quer dizer, em muitos momentos nós nos afastamos e o Pai permite. E o Pai permite. Por que ele permite? Aí os Espíritos vão explicar através de Allan Kardec. Porque Deus, porque nos ama, permite que nós sejamos os autores da nossa própria caminhada. Ele permite que nós tenhamos o mérito de nos autoedificarmos a nós mesmos. Olha que coisa linda, né? É duro, é difícil, é doloroso, é penoso, mas é assim. Porque, na verdade, em dado momento, o filho pródigo, vou voltar para a parábola que eu estava contando, ele vai concluir: na casa do meu pai, o servo mais humilde era muito bem alimentado. Aí ele pensa: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Correto? Olha só. Então existe, e Jesus representa muito bem isso. Desculpem eu estar trazendo essas duas parábolas cruzadas, mas para explicar uma outra. Então existe, na verdade, um senso moral no homem. Tanto isso é real que Kardec, na questão 754 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: por que uns homens têm senso de moralidade e outros não? A pergunta é mais ou menos assim. Eu não li a pergunta para fazer esse trabalho aqui, eu estou associando ao tema. Então, os Espíritos dizem: uns têm senso de moralidade e outros não. Não é bem assim. Todos têm senso de moralidade.
Diga, aí o Espírito diz assim, diga, por que uns têm mais desenvolvidos e outros não? Mas todos têm. Porque, amigos, se não tivéssemos todos, mesmo pouco desenvolvido o senso de justiça, né, o senso moral, se não tivéssemos desenvolvido o senso moral, ou seja, o senso, a intuição da ideia de Deus e do provimento divino, porque ele matou os bois, né? E do provimento divino, já que o reino é alimento, Deus seria injusto. Olha como a parábola se encaixa com o que os Espíritos estão dizendo agora. Agora que eu digo no século XIX, né? Que o livro dos Espíritos é de meados do século XIX. Então, olha como essas coisas se encaixam perfeitamente. Então, todos são chamados, porque todos têm senso moral. Todos temos senso moral, porque todos temos consciência. A consciência aparece. Matá-la ou não é uma decisão nossa. Podemos tentar dar dribles. Vou para o trabalho, ou vou agora me divertir um pouco também, né? Pelo amor de Deus. Todos são filhos de Deus, só eu sou sobrinho e tal. Então notem como Jesus põe, ele coloca muito bem, com uma historinha curta, mas ele vai colocando esses elementos de profundidade e constitutivos dessa estrutura psíquica, moral, espiritual. Apresenta Deus sob um aspecto que a gente não reflete muito. Ora, mestre. Então, assim é que as cidades são destruídas e o homem passa a ficar entregue a si mesmo. Na questão 784 do Livro dos Espíritos, olha aí uma outra questão que me ocorre. Na questão 784 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: vocês estão falando o tempo inteiro do progresso. Progresso. Mas quando nós lançamos um olhar sobre a humanidade, vemos triunfar a perversidade e o mal. É uma questão. Aí os Espíritos respondem a Kardec: meu amigo, mas há momentos na história da humanidade que é necessário que se permita que o mal triunfe, para que o homem perceba todos os malefícios que ele causa. E então o homem se interesse e perceba a importância do bem. E promova a reforma pessoal e a reforma das suas instituições. Isso é importante hoje. O que estamos vendo no mundo hoje, amigos? Né? O que nós estamos vendo no mundo hoje? Estamos vendo no mundo toda uma agitação e uma movimentação de uma inferioridade muito grande. Mas estamos em meio a um processo de transição. É como se fosse necessário que o mal tem que ser revolvido de baixo para fora, a fim de que ele seja visto e curado. Senão nós vamos ficar dentro dos campos da indiferença. Mas quem indiferente, vivenciando processos de perseguição grave, de abandonos profundos, eu vou ficar indiferente? Não fica. Porque é o vizinho, porque é o filho, é o pai, é a mãe. Quais são as consequências no campo das conclusões humanas decorrentes do vírus, né, do coronavírus, que promoveu a Covid-19? Estamos envolvidos nesse processo pandêmico. Né? Quais são as consequências? Já são muito intensas, mas serão mais ainda. Por quê? Porque o homem precisou desconstruir algumas coisas. Ele sabe agora que algumas coisas não são reais.
Vivo hoje, morto amanhã. Ah, mas sempre houve morte, mas nessa intensidade? Com essa fragilidade de defesa que o homem passou a ter? Não, não tanto assim. Né? Já não haviam outras epidemias em que nós não tomávamos conhecimento? Várias epidemias biológicas, epidemias dos transtornos psiquiátricos. Antes da pandemia da Covid, a cada 40 segundos uma pessoa se suicidava no mundo. Isso é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Hoje eu não tenho essa estatística. Acho que ninguém tem ainda. Mas já era muita coisa. O suicídio era pandêmico. Era e é pandêmico. Os desistentes da vida pelos suicídios indiretos, muitos, não são poucos, são muitos. Pessoas que tiveram acesso à cultura, pessoas que tiveram acesso ao conhecimento técnico, científico, acadêmico, pessoas desestruturadas emocionalmente, portanto, desestruturadas no campo dos seus sentimentos, porque a emoção é, de certo modo, uma expressão dos sentimentos que se carrega intimamente, promovendo atos de autodestruição, fazendo o uso de bebidas alcoólicas, de drogas, praticando esportes perigosos, onde a qualquer segundo, uma falha do equipamento, você morre, desnecessário. Expondo-se em veículos com velocidades absurdas. São processos de suicídio indireto. O cultivo de determinadas emoções inferiores de um modo sistemático, que vai conduzir o indivíduo a determinados processos de patologias psiquiátricas complexas, difíceis de resolver naquela encarnação, difíceis. Não vai resolver. Porque aquilo sedimentou, criou um sistema interno no indivíduo. Por mais que quando alguém percebe que vai começar o processo de tentar curar, já está consolidado. Então é disso que estamos falando. Então, amigos, que se dá? Ele diz, destrua as cidades, então o indivíduo fica entregue a si mesmo. Os Espíritos vão nos ajudar nessa tradução. E aí ele vai dizer, olha bem, aí ele vai dizer, diz aos servos, voltem agora e convide os coxos e os estrupiados, aqueles que se acham nas encruzilhadas, bons e maus. Bons e maus, convide todos para a festa. Porque a lei é de justiça. Não podemos convidar alguns, temos que convidar todos. Agora eu pergunto a vocês, quem são os coxos e os estrupiados? Aqueles que tiveram as cidades destruídas. É o próprio homem, fruto da própria miséria que ele provocou a si mesmo, entregue a ele mesmo. É o mais justo, é o mais correto, sabe tudo. Deus, que Deus, rapaz. Entregue ele a ele mesmo. Só que, como está na parábola do filho pródigo, lembram lá? Deus, quando ele decide, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí Jesus põe um detalhezinho fantástico, ele diz assim, e o pai vê a distância. Vê ele vivendo aquilo, fazendo aquilo e dizendo aquilo, porque Deus é onisciente, é onipresente. Porque Deus está em tudo, mas está em nós. O reino dos céus é semelhante ao rei. Voltando a início da nossa palavra.
O rei sabe tudo do reino. Por isto, amigos, é que ao caminhar e ao se deslocar para a festa, todos chamados, agora tem que ir. Você não tem outra opção. Você está na dor. Olha a função da dor. A dor tem várias funções. Você está na dor. Você não se suporta. Você não se basta. Como o filho pródigo descobriu que não se bastava. São os nossos processos duros nessa roda da evolução. Tanto que o filho pródigo roda e volta para a casa do pai. Vocês conhecem a parábola, não? E quando chegam todos lá, olha como as dores criam os processos de purificação. As dores, o amor e as dores vão criar os processos de purificação do espírito. Né? Então, quando todos chegam lá e o rei recebe-os a todos na festa, nas bodas, porque as bodas é um casamento, é como se Jesus quisesse se referir, nessa linguagem belíssima de Joana de Ângeles, é o encontro entre o self e o ego, fazendo a unidade. É um casamento, a unidade. Lembra que Jesus fala isso? Que o casamento é união? Lembra disso? Então, homem e mulher deverão deixar pai e mãe, não é assim que ele fala? E unirem-se a fim de se tornar uma só carne. É a unidade que o próprio Jesus se refere. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele fala dessa unidade. Né? Não há fragmentação no psiquismo de um Cristo. Não existe fragmentação no psiquismo de espírito puro. Nosso é normal, tem que ter mesmo. Altos e baixos, dias melhores, dias piores, humor bom hoje, amanhã não tem um bom humor. E vamos aí vencendo e depurando isso a fim de construirmos sempre virtudes, a fim de construirmos sempre estados mais consolidados no amor, que só vem quando nós praticamos o bem. O bem que vai substituindo o mal em nós. Tudo isso é em nós. Tudo isso é intrapsíquico. O mal é entendido como as emoções inferiores ainda em nós. Essas emoções vão sendo lapidadas, depuradas, até que haja a predominância do bem sobre o mal. Mas aí a trajetória é longa nossa. Nós ainda vamos insistir em algumas viciações. Tá certo? Mas enfim, nesse sentido ele vai dizer, mas você aí, meu amigo, você não está portando a túnica? Lembra a historinha da parábola? Você não está portando a túnica? Ele pergunta. Kardec diz que a túnica, quando ele vai abordar essa parábola, é a pureza de coração. É a pureza de coração. Que Deus vê quem não tem um coração puro. Não tem historinha toda. Então ele vai dizer, aí o indivíduo, ele pergunta, mas por que você não está portando a túnica? Aí o indivíduo fica calado. Por que ele fica calado? Porque ele não tem como mentir para Deus. Ele não tem como mentir para a consciência. Quem mente para a consciência? Ninguém. Porque ele sabe que a consciência sabe as razões pelas quais ele está fazendo aquilo. Você mente para as outras pessoas, mas não para a consciência. Então ele diz, prenda-o e lance-o fora, porque aí haverá prantos e ranger de dentes. Amigos, nós estamos vivendo uma etapa de transição. Os processos de saída de espíritos marcados por muita inferioridade, muita violência, muita agressividade, né, empedernidos no mal, já vem ocorrendo há algum tempo. Com base nessa própria elucidação de Jesus, quando ele fala que muitos serão presos e lançados fora, porque não constituíram os propósitos elevados do bem, que representam essa túnica da pureza própria, possível, né, no nível em que nós nos encontramos. Então esses espíritos não terão as condições de ficar no planeta,
O planeta está transitando. As experiências obrigatórias para que nós nos decidamos pelo bem já está passando. Provas e expiações. São experiências que representam processos educativos pelos quais, ou nos quais, o espírito terá que escolher o bem, reencontrando-se com o mal que fez. Então, aqueles nas provas que conseguirem, venceram. Já criaram um passaporte para a regeneração. Estão regenerados? Não estão regenerados. Mas já tem um passaporte ali, pode ir. Está escolhido. Então, nós é que realizando o nosso próprio processo, que nos habilitamos para a escolha, para sermos escolhidos. Você não tem a túnica, não pode ficar, não pode ser escolhido. Você não tem a propensão para o bem. Amarre o lance-o fora do planeta. E não só da reunião, do planeta, porque o planeta será um grande encontro, um grande casamento das almas. O reino começa em nós, mas a sua manifestação será geral, porque o planeta um dia terá mansos. Lembra? Sermão da Montanha. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Ficarão na terra. A terra será morada dos mansos. Não teremos mais as violências absurdas, as indiferenças, as discriminações que nós temos, vivemos e presenciamos hoje. Coitado dos discriminadores. Coitado. Temos que ter uma certa compaixão com eles, porque não ficarão. Agora, Divaldo Franco lançou recentemente, no ano de 2020, uma obra, No Rumo no Mundo de Regeneração. Há um capítulo dedicado a capítulo 18 da obra. Ele vai falar sobre a movimentação bem organizada, que é quando Filomeno de Miranda, que é o repórter do mundo espiritual, que vem através da psicografia de Divaldo, vai falar de todo um trabalho de remoção, corte, um corte que é dado energético, numa cidade espiritual conhecida como Cidade da Justiça, que é a cidade estruturada e pensada por espíritos ainda de altíssima inferioridade. Espíritos votados ao mal. Ele narra belíssimamente na obra, eles se apresentam como justiceiros, mas eles dizem que são justiceiros porque foram injustiçados por Deus. Imagine. Então é nesse sentido que essa cidade já se iniciou o processo de remoção dela, que tem uma extensão imensa, mas não tem uma informação se essa remoção já se concluiu ou não. Isso não é algo tão instantâneo, porque é a movimentação de uma massa energética gigantesca, estruturada em um ambiente, em uma psicosfera trevosa. Mas eu estou trazendo isso para falar sobre o finalzinho dessa parábola que estamos examinando, que é um pouco isso. Que é um pouco isso. Então, quando Jesus vai se referir, você não tem a túnica, ele está falando da pureza de coração. Assim, amigos, atendem o chamado todos aqueles que já venceram as suas estruturas mentais apenas sensórias, ultrapassou os limites materiais da sua mente, para perceber em espírito toda a beleza e a grandeza, toda a luz que há no reino. É como se fazendo este processo nós percebêssemos as claridades do reino, ou seja, fosse em nós estimulados nossos processos de captação e de percepção de algo que está bem além da matéria que nós representamos, porque nós viramos o foco para o espírito que somos. Então notem como essa parábola ela vai representar bem essa relação entre chamados e escolhidos, chamados por justiça, o senso moral que está na questão 754 do Livro dos Espíritos. Todos são chamados, e ele bem representa na parábola. Volte lá agora pela terceira vez
e chame todos, bons e maus, coxos e estrupiados, os que estão nas encruzilhadas. Todos são chamados, para que não se diga, eu não fui chamado. Todos são chamados, porque todos temos consciência. Sabemos que estamos fazendo errado, e sabemos quando estamos fazendo errado. Mas muitas vezes não desistimos de fazer errado. Se fizermos errado, não vamos nos culpar. A culpa, ela não resolve nada. Vamos nos arrepender e reparar. Providenciar meios de reparar. Se a pessoa não está mais entre nós, repare com outros. Mas não fique parado, indo à casa de campo ou indo apenas aos negócios. Ou então matando a consciência, como os servos fizeram. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões sobre esse capítulo. Leiam o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, um capítulo belíssimo, com uma série de outras elucidações. Aqui é um breve abordagem, nessa 1 hora mais ou menos, estamos juntos aqui, mas há muito que se refletir sobre isto. Muitos processos depressivos também são resultado dos chamados não atendidos do Espírito Santo, por tudo que ele recebeu na encarnação. Houve investimento nele, na encarnação, mas nada está perdido. Há sempre o momento, seja ele qual for, onde podemos escolher mudar. Mudar é a grande decisão que tomamos na encarnação, é mudar. Mudar. Podemos vigiar as nascentes das nossas imperfeições e orar e agir. Mudar. Pedir. Pedir a Deus. Pedir é mudar. Pedir não é só verbalizar. Pedir é mudar. Concretamente mudar. Então eu queria deixar essas pequenas reflexões para os amigos da Casa de Emmanuel. Queria agradecer pelo convite que foi feito neste período de muita alegria para todos vocês, porque é mais um ano que a Casa realiza trabalhos nessa interação entre a equipe encarnada e a equipe desencarnada. Esses amigos espirituais que muito realizaram e realizam pelas atividades restauradoras que ocorrem na Casa de Emmanuel. Outro dia eu conversava com amigos da casa e dizia que, fazendo palestras pelo interior, algumas pessoas diziam, não, eu comecei na Casa de Emmanuel, vim para aqui e tal. Eu disse, poxa, a Casa de Emmanuel realmente estruturou muita gente e consolidou, deu as linhas mestras de muitos trabalhos que foram no interior, que vocês às vezes nem sabem. E foram vários lugares que eu tive lá. Quando eu morava em Salvador, eu frequentava a Casa de Emmanuel. Lá foi que eu aprendi os primeiros pontos do Espiritismo, as primeiras associações entre a vida e o Espiritismo e tal. Olha que trabalho belíssimo, né? Então, meus amigos, muita paz, muito trabalho para vocês, muitas reflexões. Jesus nos abençoe a todos. Parabéns mais uma vez.